excelente dia já chegando para nossa live. Todos os dias nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é que alimenta. A palavra é a verdade, a palavra é que vai realmente conectar a nossa alma ao nosso espírito, né? Ao Espírito Santo de Deus, que já vai trazendo discernimento sobre essa palavra, né? Porque muita coisa na Bíblia, quando a gente vai ler, a gente precisa de discernimento espiritual. Porque a Bíblia ela é viva e extremamente atual. E o nosso objetivo aqui no Lideramente é o quê? Liderar a nossa mente. De que forma? Trazendo a luz da palavra para que nós possamos construir a nossa vida pautada nos princípios. O que é o princípio? A palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos para a leitura de 2 Samuel 8, onde nós vamos falar sobre vitórias sustentadas por Deus permanecem. Vitórias que vêm quando Deus governa. Davi vence os filisteus, moabitas e os sírios. Deus concede de vitória por onde ele vai. Você já pensou? Que privilégio você ter vitória onde você vai, porque o Senhor está contigo, né? Davi deixa ao Senhor os despojos da batalha. E o reino é organizado com justiça e fidelidade, porque Deus é um Deus de justiça e fidelidade. Amém? Então vamos para a leitura, querido Espírito Santo de Deus. Vem falar conosco, trazendo a revelação sobre essa palavra. Falando conosco, Senhor, trazendo um afago para nossa alma. Um acalento, um apoio, um amor que vem de Ti. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos. E sucedeu que depois de Davi ferir os filisteus, sujeitou Davi a Meteg e Ama, das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e mediu como cordel. Fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para matar, e com um cordão inteiro para deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhes tributos. Feriu também Davi Hadadeze, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadeze, rei de Zobá. Porém, Davi feriu sírios 22.000 homens. Olha só. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhes tributos, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro, e havia os servos de Hadadeze, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e Berotai, da cidade de Hadadeze. Então, ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadeze, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para perguntar como estava e para lhe dar parabéns por ter pelejado contra Hadadeze, e por ter ferido, porque Hadadeze de contínuo fazia guerra a Toi. E a sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e com o ouro que havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Na Síria de Moabe, os filhos de Amon, os filhos de Filisteus de Amaleque, e os despojos de Hadadeze, filhos de Reobe, o rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele a ferir os sírios do Vale do Sal, a saber 18.000. E pôs guarnições em Edom, e todo Edom, pôs guarnições em todos os edomeus, e ficaram servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. E Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Glória a Deus, né? E Joabe, filho de Zeruia, era do exército de Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, era um sacerdote. E Zeraías era escrivão. Também Benaía, os filhos de Jeoía e Ada. Gente, é uns nomes, né? Jesus. Estava sobre os quereteus, os peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Então aqui a gente está vendo Davi
vitorioso, né? Ele o tempo inteiro vencendo, vencendo, vencendo. E aí, o que a gente vai tirar de ensinamento dessa palavra, queridos? É isso que eu quero que você guarde seu coração. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor venha falar com você nessa manhã, sabe? A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, sabe? E o primeiro ponto, a vitória vem da presença de Deus. A vitória sem Deus é um sucesso temporário. A vitória com Deus gera legados. Então, a vitória, as pessoas podem até ter vitórias, né? Sem Deus. E às vezes você vai olhar para o ímpio e dizer assim, poxa, mas o ímpio está prosperando, o ímpio está vencendo. Mas por que se ele não tem Deus, né? Mas existe o sucesso sem Deus, né? Porém, a vitória com Deus gera legados, porque ela é enraizada, ela passa por gerações. Segundo ponto, Davi consagra suas conquistas ao Senhor. Quem reconhece Deus na vitória, preserva a bênção. Glória a Deus, né? Então, ele com tudo que ele vai consagrando, vai honrando o Senhor, porque aquele que realmente tem um coração voltado para Deus, ele honra. Ele tem o princípio da honra. Amém? Terceiro ponto. A justiça e a ordem sustentam o reino. Davi governa com justiça. Onde há temor a Deus, há estabilidade. Amém? Então, minha vitória vem de Deus. E é isso que a gente tem que começar a declarar todos os dias. A minha vitória vem de Deus, a minha vitória vem de Deus. Porque o Senhor, ele tem realmente feito coisas grandes e é onde que a gente vai receber, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa receber de Deus e que a graça dele possa estar sobre a tua casa, a tua família, a tua vida, porque o Senhor, ele está cuidando dos detalhes. Fica com Jesus, compartilha essa live, manda para mais pessoas, que eu tenho certeza que muitos corações serão alcançados com a palavra de Deus. Então, fica firme, permaneça, esteja com Deus e não abra mão da presença dele. Fica com Jesus.